Olha, um erro do tribunal quase coloca o vereador Didinho fora da Câmara. Quem vai explicar esta situação é o presidente da Câmara, Dorvalino Góngora, o Nico. Não está cassado. Segunda-feira de manhã, quando eu cheguei na Câmara, eu recebi os documentos que a promotoria tinha mandado para cá a pedido do advogado do primeiro suplente de vereador para essa casa. Analisei o que eu fiz de manhã. Chamei o Luiz Marjassi, encaminhei para ele que ele pudesse, no máximo, até quinta-feira, tá me informando qual a situação dele frente a esse episódio. Se ele tem recurso, se ele não fez, se isso é verdade, se é não. Mas eu tinha uma... É que a gente não podia falar, mas eu tinha assim, uma certa indignidade do fato, porque eu faço parte desse processo e só ele está lá nesse caso. O que ele fez? Como ele já tinha o fim de semana, está em contato com os advogados dele, ontem à tarde, por volta das mais ou menos 5h30 da tarde, 5h15, ele me trouxe para mim a certidão, todos os recursos dele apresentados, que o advogado dele mandou para ele, inclusive a certidão que está aqui constando, com data do dia 21, que ele não está cassado, que foi um erro do tribunal. Então, o que fala nessa certidão, que é de todos os vereadores. Então, nesse caso, ninguém sai, em compensação, ninguém entra também. É verdade. Essa casa tem sido uma casa séria e eu acho que, no momento, não sai. O Sérgio tomou posse, saiu o Jorginho, que pediu exoneração do cargo dele, então ele saiu e entrou o Sérgio. Mas no momento, por enquanto, a casa fica do jeito que está e a gente não sabe amanhã ou depois o que pode vir a acontecer. Mas no momento, o Didinho permanece como um vereador e eu acho que ele é quarto mandato, uma pessoa que está aí de grande conhecimento, de família humilde, se você ver a família do Didinho, a gente sabe que eles passaram, não só ele, mas a família todinha nesses dias desse tumulto, desses boatos na cidade, que não era um boato, na realidade estava certo, porque aqui constava uma certidão que falava que tinha transitado e julgado o processo dele, e o processo dele era um processo de improbidade administrativa, que pede a perda dos direitos políticos do mandato. Então, até aquele momento, estava certo. A partir do momento que ele me entregou isso, não existe mais. Ele me entregou a certidão, eu devo responder para o Ministério Público, vou encaminhar para o Ministério Público essa certidão, com capa, apenas a capa dos recursos dele, que foi encaminhado, com protocolo do Tribunal de Justiça, lá de Minas Gerais, para dar ciente ao promotor que, infelizmente, eu deixarei de cumprir aquilo que ele pediu para mim cumprir. Daí, é claro, eu tive que intimar o Didinho para vir aqui na sala de edições do Comando Geral para falar como é que foi que ele recebeu a notícia que estava cassado e depois outra notícia logo em seguida que não estava cassado mais. Vamos ouvir o Didinho. Eu me senti bastante injustiçado, porque eu sabia que algum problema tinha. Imediatamente eu liguei para o meu advogado lá em Belo Horizonte, que é um dos melhores do Brasil, e ele me tranquilizou. Pode ficar sossegado que é erro do tribunal. E ficou confirmado o erro? Ficou confirmado, estou até aqui em mãos já te mostrei, já sem efeito, o transitado em julgado. E só que eu já sabia desde a semana passada, mas como que tinha retirado do site do tribunal, então demorou, e segunda-feira, mais ou menos 5h15 da tarde, já a cidade toda ficou sabendo que foi retirado. Quer dizer que o tribunal colocou no site que você haveria sido cassado e depois retirou e voltou a informação real. Aí o advogado, porque aqui em Gospé saiu a notícia que eu não tinha recorrido. Isso foi, o tribunal me cassou no dia 10. Mas essa notícia saiu no dia 10, agora de março. Mas no dia 2, o advogado meu já tinha entrado com recurso e passou batido no tribunal. Então eu fiquei transitado e julgado porque acharam que eu não tinha feito a minha defesa. E estava feito, eu tenho lá na minha casa o recurso do advogado no dia 2 de março. Agora, Didinho, corre o risco, você e os outros 13 que estão sendo condenados, processados, corre o risco de ter que devolver dinheiro para a prefeitura ou de ser cassado? Eu quero explicar que isso ocorreu há 14 anos atrás.
foi um promotor, eu não gosto, eu respeito muito a justiça, mas muito mesmo. Eu acho que tem que ter justiça, sim. Só que esse promotor era um inimigo de política, o doutor Ariovaldo Tovani na época. Isso aí, nós tínhamos 7 meses de mandato só. No primeiro mandato ainda, quer dizer, praticamente aí não sabia nada. Como na época tinha como se diz, o Senado, os deputados federais, estaduais, todos recebiam extraordinário. Só que o vereador é menor, é o mais pequeno, então é mais perseguido. Então nós recebemos 2, e 2 ficou depositadas. Quando surgiu o boato que o promotor ia nos processar, ficou 2 depositadas no banco e está lá até hoje. O que o promotor devia ter feito na época? Vocês erraram aqui, vocês erraram nisso aqui, devolve essa extraordinária. Porque a extraordinária era depositada no banco, como é até hoje. A gente recebeu, mas não sabia que estava errado. Você acha que um cara vereador, vamos supor, eu posso ser o mais simples, mais pobre, mas tinha um empresário como o Zé Gonçalves, o doutor Nelson, era rico na época, infelizmente Deus o levou. Eu tinha o Roberto Luciano, professor, tinha o Fernando Passo, só que o Fernando não recebeu na época. E tinha mais um, agora me fugiu o nome. Você acha que esse pessoal ia querer, por causa de 2 extraordinárias, ele pôr o nome, e como eu também? E eu votei contra, nós 5 votamos contra essa extraordinária. E saiu daqui, a sentença saiu daqui, e eu não estava no meio. E eu só entrei nessa para salvar amigos meus. Entrei com um recurso no nome deles. Se eu tivesse ficado quietinho, não tinha esse problema de perda de mandato. Que situação, hein? Até parece aquela dança de quadrilha em festa junina. Sabe como é que é? O cara tá dançando e fala, olha a cobra! A pessoa pula. É mentira! A pessoa volta. Ô, Didinho, você tá fora. Ô, Didinho, pode voltar aqui, brincadeira.